Mônica, Boa noite, boa noite. Nádia. Olha, Muito primeiramente, obrigada pelo convite. imagina, eu que tenho que te agradecer. Eu sei o quanto que. Eu não sei por que que a gente corre tanto. Como eu falei, eu estou vindo do consultório também corrido aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por você ter topado de bate-pronto bater esse papo aqui. Você que é extremamente experiente, você não foi da boca para fora, você é uma grande referência em PNF, não só aqui no país, mas fora também. Então, uma honra estar aqui contigo, viu? Muito obrigado. Prazer é todo meu. A gente corre, mas consegue cumprir. Hoje eu saí do curso 5 horas, vim correndo. Falei, não, de noite tem uma live, tem que estar inteira, né? Mas Maravilha, falar muito do que obrigado. gosta é muito bom, né? Não é? Facilita, né? Não é? Facilita. Com certeza. Doutora Mônica Cilento é fisioterapeuta e professora da Universidade Católica de Petrópolis, é instrutora internacional avançada em PNF, presidente da IPNFA. Exatamente, Mônica, só para eu não falar besteira aqui, exatamente significa o quê? Ser IPNFA. presidente da Associação Internacional de PNF. Perfeito. Eu já tinha visto a respeito, já tinha lido, mas Aham, como eu sou leigo no PNF, eu claro. preferi deixar por sua conta. Então, vocês podem ver que é uma tremenda profissional que está aqui, que concordou, topou conversar com a gente. O currículo é muito extenso da Mônica, ela singelamente concordou em trazer essas três titulações, afiliações aqui. O currículo é extenso, então está apresentada. Mônica, muito obrigado mais uma vez. Os colegas estão entrando aos poucos aí, mas daqui a Isso aí, pouquinho vai ter mais gente para conversar. Vocês podem ficar à vontade de, durante claro. aqui a live, colocarem as perguntas, botar o que vocês desejarem aqui nos comentários. Ó, já tem comentário aí para você, ó, a Mônica é maravilhosa demais. Tá aí, principalmente as perguntas que forem direcionadas à Mônica, eu peço a gentileza para vocês colocarem nesse balãozinho, nessa interrogação, porque se vocês botarem no comentário, o comentário vai passando e às vezes eu quero colocar no momento certo a pergunta e eu não consigo recuperar essa pergunta. Tá? E no balãozinho aqui na interrogação ela fica organizada, então coloquem quantas perguntas vocês desejarem, mas aqui no balãozinho para facilitar a organização. Tá? Família tá bem, Mônica? Tudo em paz aí? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Tudo em paz também. Maravilha. Que bom, Vou que começar com a bom. pergunta que tinha que ser. Aqui a gente tem, Mônica, desde de graduandos, recém-formados, até profissionais bastante experientes. Então, a gente Uhum. tenta realmente contemplar todo mundo, a gente vai do básico até realmente a imersão. Tá? Te perguntar o que é o conceito PNF. Bom, se a gente tiver que definir de uma forma simples, o conceito PNF é uma abordagem cinesioterapêutica que busca melhorar a qualidade de vida das pessoas que apresentam disfunções musculoesqueléticas, sejam elas de origem neurológica, ortopédica, reumatológica, na geriatria, na parte respiratória. E através de quê? De estimulação. A gente vai falar pelos próximos tópicos, a gente vai conversar um pouco o que, que a gente faz para intervir na qualidade de vida das pessoas. Então, o nosso foco principal é sempre as dificuldades do dia a dia que a pessoa se depara, né? Limitações de atividade, restrições de participação. Então, esse é o nosso foco principal. Perfeito. E você colocou, Mônica, um termo que eu destaco muito. Eu tive num evento em Teresópolis na segunda-feira e destaquei. Eu fui conversar sobre artroplastia de joelho e destaquei muito a cinesioterapia. É o nosso carro-chefe. Você pode me sinalizar que usa qualquer agente eletrofísico, mas tem que estar Uhum. associado à cinesioterapia. E eu acho que isso já traz uma força sem igual ao PNF, por se tratar de um conceito que traz já a cinesioterapia como essência. Né? Então, é realmente um destaque. E qual é a história, Mônica, do conceito? Conta um pouquinho para a gente. Bom, o conceito PNF ele foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 40, logo no pós-guerra,
com todo aquele boom do pós-guerra, né? Muitos pacientes mutilados, lesados cerebrais, medulares, amputados, com lesões diversas. E concomitante a isso, houve a epidemia de pólio. Então, foi um boom mesmo, como é para a Covid hoje para a gente, né? A gente pensar tudo que foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido nesses últimos 2 anos, né? Então, logo nessa época, o Dr. Cabot era um médico neurofisiologista, amante do movimento humano. Então, ele estudava neurofisiologia, biomecânica, anatomia e estudava muito a movimentação dos indivíduos normais e também muito dos atletas, sabe? Ele tinha um estudo profundo na parte de fisiologia do exercício também, né? O que tornava os atletas atletas de ponta. E, frente à demanda dessa época, ele resolve se unir, inicialmente a Maggie Knott, que era uma fisioterapeuta, né? Você já comentou aí no início, e um pouquinho à frente, se uniu ao grupo também Dorothy Voss, que também era uma fisioterapeuta, e o pessoal que teve contato direto com eles dizem que eles faziam um trio muito coeso, que o Dr. Cabot era meio a cabeça pensante, tinha as ideias, Maggie Knott experimentava nos pacientes as ideias criadas, e Dorothy Voss era boa na escrita. Então, as primeiras publicações e tudo já na década de 50. Um industrial bastante bem-sucedido, que é o Kaiser, que é o dono da rede de hospitais Kaiser nos Estados Unidos, ele tinha um filho com esclerose múltipla, ficou sabendo dos primeiros estudos que existia um grupo estudando sobre uma abordagem cinesioterapêutica para melhor reabilitar as pessoas, e ele resolve submeter o filho aos primeiros experimentos e ficou fascinado com os resultados. E aí esse indivíduo muito bem sucedido resolve bancar a pesquisa de PNF e leva o grupo para uma cidadezinha na Califórnia chamada Vallejo. Esse é um centro Kaiser, né, da rede Kaiser. Eles passaram então a pesquisar nesse centro e até hoje as pesquisas continuam acontecendo lá. Eles trabalharam na criação da metodologia entre 46 e 51, e a partir de 52 já criaram um programa de ensino, né? Então lá tem um programa de residência desde 52 até hoje, sem parar. Esse programa, ele contempla cursos de 3, 6 e 9 meses. Assim, numa linha assim, intensiva, né? De dia inteiro e sábados, às vezes alternados. E você intercala o estudo e o atendimento de pacientes sob supervisão. Então, a partir daí, quer dizer, na década de 50 começou isso. 56 já teve o primeiro livro publicado. E em 1990 houve a necessidade da criação da Associação Internacional, que é o que nos rege hoje, né? É o órgão mais alto em PNF no mundo. E essa necessidade veio de uma situação em que pessoas do mundo inteiro iam lá estudar, as turmas lá são pequenas, tem 12 alunos, e vinha físio, TO do mundo inteiro estudar, as pessoas estudavam, voltavam para os seus países, e de repente eu voltava para o meu país, te ensinava, você ensinava para o teu colega, o colega ensinava para o outro colega, no final, o que o último fazia era sequer um esboço do que o primeiro que aprendeu, né? Virava meio um telefone sem fio. E aí a criação da Associação Internacional foi uma necessidade de padronizar o ensino, né? E a partir de 90, então, foi criada a associação, criado toda uma sistematização de preparo de instrutores e de cursos mundo afora. Então, hoje nós temos, em média, uns 70 instrutores ativos no mundo, principalmente entre América do Sul, nós somos só 4. 4 no Brasil, para não dizer só 4, nós somos 4 no Brasil, uma na Argentina, e acabou a América Latina. Essa nossa colega argentina mora na Austrália. Então, na verdade, na América do Sul, vivendo e dando aula aqui, somos só nós 4. A Ásia,
Europa, Estados Unidos. Então, assim, a gente se distribui um pouco e os cursos continuam. A gente tem um encontro anual no mês de outubro, que é tipo um mini simpósio, né, onde a gente discute questões do ensino, tem mais um dia educacional com palestras para profissionais da região. Então, é uma associação bastante ativa, sabe? E é isso. Você me permite colocar aqui no comentário o nome da associação, pode ser? Pode, pode. Porque IPNFA, isso. IPNFA, estou botando O aqui, eu nosso acho site interessante. é www.ipnfa.org. Então, ali você tem várias informações. Quem são os instrutores, em que países, como são os cursos, etc. Exato. Eu já havia, como eu te falei, né? Só para não falar um nome que não era exatamente como tem que ser falado, mas eu já tinha visto no site, eu vi tem lá os Uhum. comitês, tem tudo direitinho e eu diria que é uma grande honra para o Brasil ter como presidente da associação, mas uma mulher brasileira, não é pouca coisa não, isso realmente é algo para a gente se orgulhar, né? Uhum. Deixa eu colocar aqui. Então, podem visitar o site, tem bastante coisa interessante mesmo. Eu fiquei mexendo um pouquinho lá, tem muita coisa interessante. A nossa história, só falando bem rapidinho, a gente tem a nossa história brasileira também, né? A primeira pessoa a trazer PNF para o Brasil foi o nosso querido professor Júlio Sanches, que era argentino. Ele estudou direto com o Magnotti, ele fez 2 cursos de 6 meses e ele era uma pessoa assim espetacular, fantástico. Dedicou a vida a ensinar PNF. Ele era um professor assim fantástico. Ele veio ao Brasil 16 vezes e em cada curso ele formou 20 pessoas. A maioria dos cursos no Rio, mas teve também no Nordeste. O meu primeiro contato foi com ele, num curso longo de 240 horas. Vicente, meu irmão em PNF, o segundo Grande instrutor, amigo, Vicente Anota 10. amigo querido, ele fez um curso também com o Rúlio, teve a oportunidade de conhecer o Rúlio. E aí, o Rúlio é assim, antecede a Associação Internacional, né? Em 90, o Rúlio nem chegou a participar da Associação Internacional. Não teve tempo, assim, né? Ele faleceu perto de 2000, mas ele estava já na Argentina, já não viajava muito por questões de saúde. E o que mais a gente faz atualmente, nós 4, nós criamos um grupo que se chama Escola Brasileira de PNF, EBPNF, que é um grupo que a gente criou no meio da pandemia, tem 2 anos. Mônica, ah, desculpa, que deu uma travada aqui, perdão. Travou para mim. Eu queria colocar, é BPNF, é isso? EBPNF, é Eu quero, Escola Brasileira de PNF. tá, eu quero botar aqui também para as pessoas verem e Tá. procurarem mais informações. Tá aí. Tá, ok. A EBPNF tenta estreitar um pouquinho o contato entre as pessoas que fazem a formação, que depois querem trocar ideias, querem continuar a formação, querem discutir caso clínico, querem saber sobre literatura. Então, é essa a nossa intenção, sabe? O Brasil é muito grande, né, D'Angelo? Então, as pessoas. Não é, se a gente pensar que a Europa, cada país pequenininho, né? Consegue uma É verdade. comunicação até ao vivo e a cores com muita facilidade. O nosso país é continental, né? Então a gente Verdade. precisa mesmo tentar unir para se comunicar melhor. Perfeito, perfeito. Bom, Mônica, fala um pouquinho para a gente da filosofia do conceito, né? Eu me refiro à abordagem positiva, funcional, mobilização de reserva, a consideração da pessoa como um todo, enfim. Fala um pouquinho para a gente dessa filosofia. Tá, a filosofia, eu considero assim, a coisa mais importante de PNF é a nossa filosofia. É o alicerce da nossa casa de PNF. Eu gosto de fazer essa analogia porque faz um sentido. Se você cria um alicerce sólido,
você tem condições de construir uma casa segura, né? E o nosso alicerce, a base de tudo que a gente faz, começa com abordagem funcional, né? Então um conceito que tem abordagem funcional. E uma coisa muito interessante é o seguinte: a maior parte da estrutura filosófica de PNF vem de Dr. Kabat, não é algo de atualização, não. Quer dizer, ele era um indivíduo muito à frente do tempo dele, sabe? As coisas que ele dizia na época eram muito à frente do tempo. Então, assim, é lógico que existe a atualização, mas a base é dele. Então, a primeira delas, a abordagem funcional, já é dos primórdios. E o que ele queria dizer com isso é que todo e qualquer atendimento, toda e qualquer abordagem frente ao paciente tem um foco nas limitações de atividade e restrições de participação da pessoa. Quer dizer, o foco principal do atendimento são as dificuldades que aquele indivíduo tem no seu dia a dia. Quer seja uma AVD, um autocuidado, quer seja tocar um instrumento musical, quer seja jogar bola com os amigos, levar o filho na escola. Então, é a abordagem no dia a dia de cada um, que é a abordagem funcional. A segunda delas é a abordagem positiva, que diz respeito a valorizar o que o indivíduo consegue e pode fazer. Valorizar os potenciais do indivíduo, não ter um foco inicial nos problemas dele. Então, inicialmente, a nossa abordagem é absolutamente positiva. A gente foca em tudo que o indivíduo tem de bom, no físico, no ambiente, no intelectual, no geral, vamos dizer assim. O que mistura já com o terceiro aspecto filosófico, que é a visão global. Olhar o indivíduo como um todo, né? Então, olhar o indivíduo como um todo, com visão positiva, focar o que esse indivíduo é capaz de fazer e que partes do corpo ele tem de melhor, mais potente, mais forte, sem dor, sem limitação, né? E a gente se utiliza desses pontos positivos para melhorar as partes que precisam ser melhoradas. Isso é abordagem funcional, abordagem positiva com visão global. O quarto tópico da filosofia é mobilização de reservas. Mobilização de reservas, outro dia numa live com a querida Fernanda Guimarães, falando sobre CIP, a gente chegou a um insight conceitual que mobilização de reservas é melhorar capacidades desconhecidas, explorar capacidades desconhecidas para melhorar o desempenho do indivíduo. Então, assim, mobilizar reservas é explorar o máximo potencial do indivíduo. O Dr. Kabat tinha uma frase que dizia que todo indivíduo, até mesmo aqueles com deficiências, tem um potencial inexplorado. E o que a gente faz na mobilização de reservas é melhorar o que parece sadio, às vezes, quando a gente começa focando as partes sadias do corpo, a gente potencializa capacidades que estavam ali inexploradas. Potencializando isso, você dá melhores condições do indivíduo funcionar na vida, né? Isso envolve muita repetição e muita variabilidade, envolve terapia de suporte, como exercícios domiciliares, atividades para fazer fora do ambiente terapêutico, etc. Isso é mobilizar reservas. E o último tópico da nossa filosofia, o quinto, é prática baseada em evidências, o que vai tratar, basicamente, a gente trabalha com teorias de controle e aprendizagem motora, e a gente faz o link do tripé da prática baseada em evidências, né? Basear o que a gente faz nas pesquisas atuais, no que a ciência publica, mas também se ancorar na experiência clínica do terapeuta e nos valores do paciente, né? Que é o tripé da prática baseada em evidências. Então, esses 5 pilares formam o nosso alicerce filosófico de base. Essa filosofia, ela ancora a nossa avaliação e o nosso raciocínio clínico da avaliação
a escolha do planejamento, as reavaliações, o traçar de metas e objetivos, etc. Perfeito. Você falando aí, desde a primeira aí, que você falou da abordagem funcional, eu já estou vendo a CIF aí, mas a gente vai Não é? falar disso mais adiante. Eu vou te perguntar sobre isso. É, Voltou. Mônica, ainda tem gente que pensa que o PNF é só para neuro? Ainda tem colegas que chegam no seu Muita curso ou gente. conversam contigo sobre isso? Na pós-graduação, então, quando a pós é de traumatologia, ortopedia, às vezes o primeiro dia é PNF, né? Aí os alunos, eu faço sempre essa pergunta: quem aqui achou estranho ter um módulo de PNF na pós? Agora está melhorando, mas antes era mais da metade. Mais da metade achava que era uma abordagem da neuro. E aí tem um motivo para isso, né? Os primeiros pacientes submetidos a PNF foram sequelados de pólio, e a primeira doença, além de pólio, era esclerose múltipla. Mas já lá nos primórdios, como a gente tinha os mutilados de guerra, etc., tinha muita doença, muita condição de saúde baseada em problemas ortopédicos, né? Mas todo mundo via com aquela história da neuro, né? E, na verdade, tudo que a gente faz contempla disfunções musculoesqueléticas, que dá para quase um tudo que a gente trata, né? Quando a Verdade. gente pensa, não é, no neurológico, você que tem a sua especialização em traumatologia e ortopedia, você pode se dar o luxo de trabalhar pacientes da traumatortopedia e, de repente, não se deparar com pacientes com rigidez parkinsoniana, com ataxia, ou com hemiparesia ou hemiplegia. Mas se um desses pacientes tiver um problema traumatortopédico, você também trata, não é? É verdade. Então, É não verdade. é? Essas disfunções meio que se misturam. E o idoso que não tem uma condição de saúde neurológica clássica, mas é um idoso com disfunções da idade e sedentarismo, ele vai ter deficiências muito similares a deficiências neurológicas. E Perfeito. ele fratura o fêmur, ele vai ter que ser visto como um indivíduo com disfunções musculoesqueléticas. Não é a condição neurológica que vai mudar isso, né? Verdade. Toda razão. Né? Muito bem colocado. Verdade. Verdade. E, bom, você falou da filosofia do conceito. Antes de te perguntar mais sobre a CIF, sobre o raciocínio clínico propriamente dito, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre procedimentos, princípios básicos aí do PNF, tá? Como contato manual, resistência máxima, estiramento e assim por diante. Pois é, aí a gente tem a filosofia, que com esses 5 pilares fica bem bacana, né? A gente pensa, eu tenho abordagem funcional, eu olho o positivo, exploro o máximo potencial, uso o PBE, tá, mas você faz isso como, né? Então, Exato. quais são as ferramentas? Quer dizer, o alicerce é a filosofia, eu considero os princípios e procedimentos o primeiro andar da minha casa de PNF. Os princípios e procedimentos são as ferramentas mais simples que a gente tem. Atualmente, isso mudou um pouco, a categorização disso mudou um pouco ao longo do tempo. Atualmente, a gente considera 7 princípios básicos e 5 procedimentos. Os princípios nada mais são do que os estímulos que eu ofereço para o meu paciente. Então, eu tenho 3 estímulos exteroceptivos ou especiais, que daí vão estimulação visual, estimulação verbal, que são os comandos verbais, né? Estimulação auditiva, no caso, estimulação tátil, que são os contatos manuais. Além desses 3 exteroceptivos especiais, eu tenho estímulos proprioceptivos, que é a resistência, que é um super mega carro-chefe nosso, né? Resistência, tração e aproximação, e o estímulo de estiramento, que não é o reflexo.
é simplesmente partir do máximo alongamento do músculo, numa tentativa de um pouco posicionar os fusos neuromusculares em pré-excitação, vamos dizer assim, né? Se aproveitar da condição viscoelástica do músculo, né? De partir de máximo alongamento para favorecer o início da contração. Então, esses 7 princípios são as formas que eu tenho de estimular o meu paciente, né? E esses estímulos podem ser combinados, podem ser usados na totalidade, vários estímulos ao mesmo tempo, e daí a gente já começa a falar dos procedimentos. O primeiro procedimento é o que a gente chama de reforço, que é a somação em tempo e espaço desses estímulos. Quando eu somo vários estímulos em tempo e espaço, eu potencializo a minha resposta, né? Potencializo a aferência sensitiva e, consequentemente, melhoro a minha eferência motora. Além disso, dentre os procedimentos, a gente tem uma das coisas mais famosas de PNF, que são os padrões de facilitação. Muita gente conhece pouco de PNF, acha que PNF é deitar o paciente diagonal na maca e fazer diagonal e espiral, né? E aí muita gente pensa, cara, esse negócio é muito robotizado, para que serve isso, né? Os padrões de facilitação são uma parte de PNF. É um dos nossos procedimentos, né? Esses padrões são em diagonal e espiral, e eles são tirados, não é do além, né? Eles são tirados da nossa movimentação, da biomecânica, da anatomia, da nossa movimentação tridimensional, que a gente faz no dia a dia, né? Que condiz com o direcionamento das fibras musculares, o direcionamento de todo o sistema músculo-esquelético, na verdade, né? Então, esses padrões, eles são usados em algumas circunstâncias, né? A gente usa para imitar ou facilitar uma limitação de atividade, um gesto motor, né? Um pentear o cabelo, chutar uma bola, subir no degrau do ônibus, calçar o sapato, seja lá o que for. Pode ser usado para trabalhar uma estrutura. Então, pensando em estrutura, eu posso estar usando um padrão para fortalecer, para relaxar e ganhar ADM, pode ser para estabilizar, pode ser para coordenar. N objetivos no nível estrutural. Posso usar o padrão também para o nosso último procedimento, que também é muito famoso, que é a irradiação, né? Vou falar da irradiação já já, porque linka, né? Padrão com irradiação. Irradiação é um dos nossos procedimentos e ele é bem poderoso, porque através da irradiação a gente consegue resistir uma parte do corpo que tem melhor potencial para gerar contração numa parte problemática. Então, através da resistência numa parte sadia e forte, por exemplo, ou menos comprometida, eu posso gerar acionamento de unidades motoras à distância. Eu acho sensacional isso, Mônica. Não é? Sensacional. A irradiação é sensacional. É muito legal. E você posiciona em alinhamento biomecânico e já consegue acionar uma área fraca, às vezes com dor, sem gerador, né? Através do acionamento de uma outra parte corporal, né? Então, além de reforço, padrões e irradiação, a gente tem sequência de movimentos, que é prezar e respeitar a sequência normal da atividade que você está realizando, e a mecânica corporal do terapeuta. A mecânica corporal do terapeuta em PNF, ela é considerada parte da estimulação. Então, quando você vê a utilização de PNF, parece meio uma dança, sabe? O terapeuta, o uso do corpo do terapeuta é uma forma de estímulo para obter uma resposta ideal do paciente. Então, isso que eu resumi agora, 7 princípios e 5 procedimentos, constroem o primeiro andar da nossa casa, que, dentre dessas 12 ferramentas, se eu tenho um paciente que não colabora nada comigo, 0, está em coma, dos 12 eu posso usar 9.
o que já é um número bastante razoável, né, de 12. Nossa. Não dá para usar estimulação visual em quem está em coma, né? Não dá para usar resistência e nem irradiação. Mas todos os outros dá para usar. Então, assim, um colega nosso muito querido que usa muito PNF na UTI é o Sérgio Nemer, né? É uma pessoa fantástica e consegue trazer desde lá do paciente muito grave a toda a mobilização precoce, né? E os resultados são muito legais, desde lá do paciente bem grave na UTI. Legal. Então você está me dizendo que um paciente está com muita dor numa região, uma forma de acessar essa região seria por irradiação? É muito legal isso. É meio burlar, principalmente para os cinesiofóbicos, sabe? Aquele paciente que ele tem um problema num determinado membro, por exemplo, um pós-cirúrgico, ou alguém com quadro agudo e que já vem, dor crônica e tal. E o último lugar que ele quer que você pegue é onde dói. E aí a gente tem a possibilidade de posicionar o indivíduo de forma ideal para gerar um acionamento muscular naquela região através da resistência em outras regiões do corpo. E aí ele passa a contrair aquela região junto com a ativação de grandes grupos musculares mais potentes e mais fortes, e a chance disso doer é bem menor. Então, assim, parte da nossa filosofia que envolve a abordagem positiva, um dos tópicos da abordagem positiva é que a nossa intervenção não pode nem aumentar a dor que a pessoa sente e nem causar uma nova dor. Então, assim, o indivíduo está com dor na hora do atendimento, nada do que eu faça pode aumentar essa dor ou criar uma nova dor. Então, o que a gente quer é sempre diminuir ou eliminar a dor, né, da pessoa. Então, através da irradiação, é uma das ferramentas boas que a gente tem em PNF para trabalhar com pacientes com dor. Perfeito. Você sabe, Mônica, eu respiro cirurgias em traumatologia e ortopedia, no INTO, aqui no meu consultório também. E você falou da cinesiofobia, né? Eu lidero um grupo de pesquisa no INTO, a gente está desenvolvendo, tem pelo menos uma revisão sistemática em andamento e um estudo de campo, no qual nós estamos coletando algumas informações a respeito de cinesiofobia em pós-operatório de artroplastia total de joelho. Então, esse estudo está em andamento. Está bem bacana, inclusive, está bem redondo, estamos indo muito bem. Como é que você teria um exercício assim que você poderia me sugerir identificar? Sim, perdão. Uma condição muito comum é realmente a cinesiofobia, a gente tem identificado em resultados aí parciais após artroplastia de joelho. Tá? Tem em outras situações também pós-operatórias, mas o joelho em especial é uma articulação que parece ser bastante afetada mesmo. E a gente tem visto essa condição após artroplastia de joelho. Um número bem importante, inclusive, uma prevalência importante. Você teria alguma sugestão assim? Como é que eu poderia trabalhar por irradiação num indivíduo que não quer dobrar o joelho, tem receio? Aí fica à vontade se vai pensar num indivíduo que está no leito, na enfermaria, ou se já está em casa, no ambulatório. Você que sabe, eu queria uma sugestão. O que você poderia me dizer, me dar umas orientações? Aí, assim, numa situação, supondo que ele já esteja no hospital, mas já sente no leito e põe o pé no chão, né? Perfeito. Supondo. A gente já tem várias ideias de trabalhar ele em alinhamento biomecânico. Carga é possível, mas ele tem medo, né? Sim. Tem medo, inibe a contração. E aí, muitas das situações, trabalhar em atividades estabilizadoras, isso é útil inicialmente. Então, por exemplo, o paciente sentado, ao invés de você ter um acionamento diretamente no membro inferior, você trabalhar o tronco em estabilização.
E aí, quando a nossa estabilização é sempre contra a resistência, e aí a gente vai estar, nós vamos ter um momento de falar de técnica. Então, as técnicas estabilizadoras, elas acionam agonistas e antagonistas. Se eu estiver no tronco, por exemplo, eu tenho um momento que eu aciono extensores, imaginando a pessoa na posição sentada, eu estou posterior à pessoa, por exemplo, incentivando com vetores de força. Eu posso começar pelo lado sadio, por exemplo, pela perna sadia, ou unidimensional, indo em direção aos dois membros inferiores, vetores para os pés, por exemplo, ou para os joelhos, estando atrás do indivíduo. Perfeito. Se eu usar uma técnica de estabilização, o que vai acontecer? Quando eu busco empurrar o indivíduo para frente e ele precisa permanecer sentado, imediatamente ele aciona extensores dos membros inferiores. Perfeito. O foco está no tronco. O foco está no tronco. A tarefa dada ao indivíduo é mantenha a sua postura, não me deixa te tirar do lugar. Pensando numa técnica estabilizadora, eu vou estar incentivando extensores. Daqui a um tempinho, eu passo uma mão para frente e estou estimulando rotadores. Quando passo as duas mãos para frente, eu estou estimulando flexores de tronco. E isso é de forma alternada. Quer dizer, eu estou chamando um tronco para se tornar estável. No momento em que eu tenho as duas mãos para extensão, eu estou incentivando extensores bilateralmente. E ele imediatamente firma o pé no chão. Isso já é um iniciozinho. Se a partir da estabilização eu evoluir para uma técnica de controle excêntrico, por exemplo, imagina que o indivíduo está sentado, eu tenho as duas mãos posteriormente, superiormente no tronco, e aí eu já posso direcionar a minha força, o meu vetor de força, para o membro que eu quero estimular, que é o que você queria, né? Então, eu estou direcionando para a perna que eu quero estimular, começo com uma contração isométrica. Então, eu digo para o meu paciente, mantenha a sua posição, não deixe eu te tirar do lugar. Na isometria, ele já está acionando de eretores a glúteo, quadríceps, tríceps sural, para manter a perna no chão. E aí, o que eu vou evoluir? Para uma contração excêntrica. E aí, a técnica é a combinação de isotônicas, né? Eu digo para ele, deixa eu te empurrar um pouquinho para frente. Ele vai ter que relaxar, mas não totalmente. Então, eu gero uma contração excêntrica de extensores, paro na isometria novamente e peço para ele me empurrar de volta, gerando uma isotônica concêntrica, principalmente de glúteo nesse momento, né? Porque o vetor aqui vai estar na coxa femoral. Nesse momento, ele está o tempo inteiro em contração dos grandes extensores do membro inferior. E aí, eu dosando na resistência, eu tenho condição de perceber se por acaso gerar dor, né? Eu posso dosar essa resistência. Se unidirecionalmente já está pesado demais para esse membro inferior, eu posso fazer a mesma coisa jogando esse vetor para os dois membros inferiores. E aí ele vai dividir essa contração entre os dois membros inferiores, diminuindo o acionamento da perna que eu desejo. Isso é um exemplo prático para você imaginar. E aí, de uma forma indireta, se esse paciente, por exemplo, tem medo de dobrar o joelho, se você faz isso algumas repetições e pede agora o acionamento de flexores, com certeza você já consegue ganhar um pouquinho mais de flexão. Sem torturar, né? Sim, sem ir direto no joelho. Bom, agora você relaxa e deixa eu dobrar o seu joelho. Exato. E aí é muito mais difícil de segurar o medo, né? A inibição artrogênica e tudo mais. Então, esse é um exemplo prático para você entender mais ou menos o que a gente faz. Como um exemplo, né? São várias possibilidades. Porque eu posso usar o membro contralateral, a pelve, o tronco superior, aí existem várias possibilidades. Perfeito, deu para entender perfeitamente. Muito bom, Mônica, muito bom. E me fala um pouquinho, então, Mônica, sobre
já que você me deu um exemplo, né? Fala um pouquinho do raciocínio clínico, da construção do raciocínio clínico no PNF. Como é que isso é construído na cabeça do fisioterapeuta? Depois de 2001, facilitou muito, por causa da CIF. Então, assim, quando a gente falou da filosofia, você já devia estar pensando, nossa, isso tudo tem a ver a beça com CIF, né? Eu Então, quero, perfeito, quero te não perguntar então é? primeiro, qual é a relação então da CIF com o PNF, por favor? É. Agora, então, a gente ama falar, botar os dois juntos, porque parece que a CIF veio organizar o nosso raciocínio clínico. A gente já usava tudo isso na filosofia, mas não conseguia organizar do jeito que a CIF organiza, né? Então, assim, a abordagem funcional é o quê? É focar nas limitações de atividade e restrições de participação da CIF, né? Quando a gente fala de visão global é sinônimo de CIF, é enfoque biopsicossocial, né? Então, quando a gente fala de visão global, a gente está falando, o nosso raciocínio clínico, então, começa como? Respondendo misturada essas duas perguntas. Quando a gente avalia o paciente com visão global, abordagem positiva, abordagem funcional, buscando mobilizar reservas e pensando em PBE, a gente foca primeiro nas limitações de atividade e restrições de participação. Mesmo que o indivíduo me diga assim, olha, eu vim aqui porque eu estou sentindo muita dor no meu joelho. Aí eu vou perguntar a ele, bom, essa dor no joelho atrapalha o que é a sua vida? E aí, quando eu pergunto o que atrapalha na vida, ele vai me direcionar para as limitações de atividade e restrições de participação. Não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo dirigir, eu tenho dificuldade para levantar e sentar de uma cadeira, então ele vai me dar as limitações de atividade e restrições de participação. Se ele me der de cara a limitação de atividade e restrição de participação, eu comecei a construir os problemas no nível de atividade e participação da CIF. Aí eu me questiono no raciocínio clínico, por que será que esse indivíduo que acabou de fazer há pouco tempo uma artroplastia de joelho não consegue sentar e levantar de uma cadeira? Aí você tem várias hipóteses, né? Você pode pensar, teorizar, né? Pode ser por dor, pode ser por limitação de ADM, pode ser por medo, pode ser por edema, né? Fraqueza muscular. Eu posso ter várias hipóteses que me levam a testar isso. Aí eu vou para a estrutura. Só aí que eu vou para a estrutura. Eu testo primeiro e avalio, uso as escalas validadas para as limitações de atividade e restrições de participação. Crio hipóteses para essas questões e aí eu vou na estrutura para constatar essas hipóteses. Será que esse indivíduo tem limitação de ADM mesmo? Será que ele está com dor? Como é que é essa dor? Será que ele tem edema? Será que... né? E aí eu constato as hipóteses causais daquela limitação de atividade. E aí isso me guia no planejamento terapêutico. Como? Aí eu imagino que geralmente a gente começa pelas deficiências desse indivíduo, né? Pelos problemas no nível de função corporal. Eu vou trabalhando força, ADM, o que for necessário ali, mas o tempo inteiro pensando na limitação de atividade que eu preciso trabalhar naquele dia. Então, se for, por exemplo, levantar e sentar de uma cadeira, né? Eu preciso entender a biomecânica da tarefa, eu preciso entender que ADM de joelho eu preciso para isso, que eu preciso de controle excêntrico na hora de sentar, que ADM de tornozelo eu preciso, de coxa femoral eu preciso, que acionamento de tronco eu preciso, além do problema do joelho dele, né? E aí é visão global. Aí, o que eu vou fazendo? Eu vou trabalhando a estrutura e, aos poucos, me aproximando da limitação de atividade. Então, normalmente, a nossa sessão terapêutica,
Da metade para o final, já está levando o indivíduo para a limitação de atividade. E o final da minha sessão, eu brinco que a limitação de atividade é o jogo para o jogador, né? No final do atendimento, você bota o cara para jogar, né? Sim. E aí é o treino da atividade com menor quantidade de estímulo possível, tentando fazer com que ele consiga realizar aquela atividade da melhor forma possível, de forma independente, no caso, né? Se eu consigo isso em uma sessão, duas, três, eu tenho assegurado um exercício realizado em casa de forma ideal. No caso, sentar e levantar, por exemplo, pós-artroplastia de joelho. Enquanto o paciente levanta e senta de forma assimétrica e de forma inadequada, sem muita orientação, eu tenho uma atividade deletéria realizada no mínimo 20 vezes por dia se ele caminha, né? A partir do momento que eu otimizo a qualidade dessa e ele, além da educação na história, tá com bom alinhamento biomecânico, cada vez que ele senta e levanta, eu tenho assegurado um exercício, né? E aí a gente soma a mobilização de reservas. Se ele passou hoje a sentar e levantar de forma correta, eu digo para ele, toda vez que você levantar e sentar, você levanta e senta 5 vezes, 10 vezes que seja. E ali, aquilo vira um exercício, né? Entre as tarefas do dia a dia. Então, mais ou menos é assim que o raciocínio clínico me guia. Eu tenho que te dizer que, assim, esse não é o raciocínio que a fisioterapia usa, ou, me permita dizer assim, deveria usar mesmo? Não é isso? Que talvez o que marque aí o PNF como um conceito, uma filosofia específica aí, e outras intervenções é a técnica em si que vai ser usada, né? Com esses princípios, essa filosofia. Mas o raciocínio clínico, você não precisa concordar comigo, Mônica. Você não concorda que você falou da fisioterapia. Você Você concorda? pode usar a técnica que você quiser usando esse raciocínio que eu acabei de te falar. É verdade. Né? Isso é sensacional. Ainda bem que isso aqui está gravado, viu? Ainda bem que isso aqui está gravado. Que as pessoas que essa sua última fala, esses últimos minutos, que a pessoa, você está ouvindo a gente aqui lá aqui no canal do YouTube, que vai ficar gravado, e você volte, escute a Mônica de novo, e vale a pena fazer uma reflexão. Se você, obviamente a gente não está querendo dizer que essa é a verdade absoluta, mas vale a pena refletir, né? Uma pessoa experiente como você, Mônica, sinalizando isso, acho que vale a pena, no mínimo, refletir se o caminho ou deveria ser esse, ou se um excepcional caminho não é esse também, né? Vale a pena a reflexão aí. Volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo isso aqui, porque eu falei que vinha coisa boa. Muito legal, muito legal. E vamos falar um pouquinho das técnicas específicas, Mônica. Você pode, se quiser falar de todas, pode falar. Se quiser pegar algumas que você considera mais no seu dia a dia. Mas eu queria ouvir um pouquinho, que eu tenho certeza que as pessoas muitas vezes já ouviram os termos iniciação rítmica, combinação de isotônicas, até mesmo contrair, relaxar, manter, relaxar, já ouviram, mas talvez não saibam exatamente a distinção ou até mesmo a utilização assim, mais palpável na prática clínica diária. Você fala um pouquinho para a gente? Falo. As técnicas, dentro daquela construção que a gente estava fazendo, do que é o PNF, e na analogia da construção que eu disse, né? A filosofia era o alicerce, né? O primeiro andar, princípios e procedimentos, que são os estímulos, além dos padrões, reforço, ação, etc., né? E antes, o primeiro andar eram ferramentas mais simples. A combinação dessas ferramentas simples é que criam as técnicas. As técnicas são ferramentas mais elaboradas. As técnicas eu considero o segundo andar da casa. Então,
O paciente tendo algum grau de colaboração, você consegue utilizar a técnica. Não precisa ter cognição normal, mas algum grau de colaboração você consegue utilizar as técnicas. As técnicas são 10 e elas são ferramentas com objetivos específicos. Então, eu tenho 10 ferramentas que costumam resolver a maioria dos problemas que eu posso ter no nível estrutural e também no nível de atividade de participação. Então, vou dar um exemplo. A gente tem 3 categorias dentro dessas 10. Eu tenho 3 categorias. Tenho técnicas agonistas, técnicas antagonistas e técnicas de relaxamento. As agonistas são aquelas que trabalham apenas um direcionamento, um grupamento muscular, por exemplo, numa direção. Então, se eu estou trabalhando flexão, adução, rotação externa com flexão de cotovelo para fortalecer o bíceps braquial, por exemplo, trabalhando a estrutura, né? É uma técnica que eu posso usar técnicas agonistas para isso. Então, eu tenho iniciação rítmica e réplica, são técnicas de aprendizagem. Então, o indivíduo não sabe como fazer, são técnicas que ensinam. Né? A iniciação rítmica, que é mais famosa, eu vou resumir, é uma técnica que começa com um movimento passivo. Imediatamente, depois de algumas repetições passivamente, eu peço que o paciente me ajude. Então, é um ativo assistido. Ele começa a me ajudar, eu imponho uma resistência, vira ativo resistido. Eu vou aumentando essa resistência e, por último, eu deixo ele fazer sozinho. Então, é uma técnica de aprendizagem que evolui do passivo, ativo assistido, ativo resistido, livre. A réplica também é de aprendizagem, mas é para aquele paciente que tem dificuldade no alvo, em levar o movimento à posição final. E aí, ela preconiza utilizar contrações isométricas no final da amplitude. Esse lugar que eu quero ensinar, eu utilizo contrações isométricas nesse ponto e essa isometria aumenta o input sensorial da artrestesia para ele paciente, ele entende que é ali que ele tem que acabar o movimento. Isso é réplica. Combinação de isotônicas é das técnicas que a gente usa em quem colabora, eu acredito seja mais usada. Foi um dos exemplos que eu te dei. Só um minutinho. Tem muito controle motor aí, né, Mônica? Total no controle motor. Combinação de isotônicas é a nossa única técnica que trabalha controle excêntrico. Então, você intercala contrações isotônicas concêntricas com contrações isotônicas excêntricas e podendo intercalar isometrias, dependendo da dificuldade da pessoa. Então, é uma técnica, é a melhor para irradiar, é uma técnica de fortalecimento. E como muitas atividades que a gente faz no dia a dia tem controle excêntrico, quando a limitação da atividade envolve controle excêntrico, eu não consigo imaginar um atendimento de alguém que colabora sem usar combinação de isotônicas. Uma das melhores técnicas agonistas que a gente tem. A gente tem as técnicas de estiramento repetido, que antigamente eram muito usadas, porque os primeiros pacientes eram sequelados de pólio e tinham muita fraqueza muscular. O uso do reflexo de estiramento diminuiu bastante depois que PNF virou uma terapia usada para várias disfunções musculoesqueléticas, além de poliomielite, né? Então, nem todo mundo precisa de fortalecimento e acionamento de unidades motoras e tem força grau 1, 2, 3, 4, né? Tem gente que precisa de estabilidade, tem gente que precisa ganho de ADM, né? Então você precisa outras técnicas. Aí eu termino as agonistas. As antagonistas são 3 e são técnicas que revertem agonistas e antagonistas. Então, no primeiro exemplo que eu te dei, que a gente mantinha o indivíduo sentado, buscando estabilidade, você alternava os seus contatos manuais, acionando ora extensores, ora rotadores, ora flexores, é uma técnica de estabilidade, reversão de estabilizações.
ela trabalha agonistas e antagonistas e o objetivo é estabilidade, manter uma posição. Além da reversão de estabilizações, a gente tem a estabilização rítmica, que é uma segunda técnica de estabilidade também. Então, são duas para manter posições. E a gente tem uma técnica de reversão dinâmica, que aí é uma técnica de coordenação e mobilidade ativa para ensinar o indivíduo, pensando em controle motor, a reverter agonistas e antagonistas. A gente faz inúmeras atividades que revertem agonistas e antagonistas, tipo subir escadas, flexão, extensão. E o indivíduo tem que ter essa habilidade de ora fletir, ora estender imediatamente, né? Flexionei, estendi, flexionei, estendi. Então, a gente tem reversão dinâmica que trabalha isso. E as técnicas mais famosas, para a tua especialidade principalmente de PNF, são contrair e manter relaxar. São técnicas de relaxamento. Mais de 50% das nossas pesquisas são em contrair e relaxar, porque as pessoas... Contrair e manter, né? As pessoas que experimentam contrair e manter relaxar se encantam por alguns motivos. Primeiro, pelo resultado imediato, um resultado muito bom. Quando feito tridimensionalmente, o ganho é bem mais rápido do que os alongamentos tradicionais. Outra vantagem de contrair e manter relaxar é que não dói, ou não deve doer. Se você aplicar da maneira ideal, você trabalha sempre aquém da dor. Então, muito diferente de um alongamento passivo clássico, que gera dor, né? E que gerando dor, às vezes, gera medo. E aí, a próxima sessão, o paciente já vai meio temeroso. Ai, meu Deus, vai ter que doer isso aí e tal. Já gera Então, reação do próprio músculo, né? Na hora. Sim. do músculo, exatamente. E aí, as cinesiofobias vêm muito disso também, né? E então, contrair e manter relaxar são as nossas técnicas de relaxamento, que a gente usa para ganho de ADM e resgate de atividade funcional, com certeza, e para alívio de dor, né? Muitas das vezes a gente não tem muito a limitação da ADM, mas tem um músculo tenso que dói, né? E também responde muito bem com contrair e manter relaxar. O manter relaxar a gente usa mais para dor, e o contrair e relaxar em circunstâncias que não há dor, por exemplo, né? Mas os resultados nas pesquisas não demonstram diferenças entre contrair e manter, sendo, não, melhor contrair, melhor manter. Nos resultados, a gente costuma ver os resultados similares com o uso de contrair e manter relaxar. E aí, então, essa é a nossa caixa de ferramentas de técnicas que buscam. São ferramentas com objetivos específicos. E aí a gente usa tanto no nível estrutural quanto no nível de atividade e participação. Perfeito. Essas duas últimas vezes, o contrair e relaxar, manter relaxar, eu utilizo com frequência no consultório e ratifico que o que você falou, o resultado muitas vezes é imediato mesmo. Eu já ouvi paciente... É engraçado, é um misto de chateação do paciente com alegria, porque ele diz assim, já tive realmente esse retorno da Mônica, dizendo assim, por que não me ensinaram isso antes? Por que não fizeram um negócio tão simples? Por que não fizeram isso antes? Estavam fazendo isso e aquilo, fiquei 20 sessões e como é que você faz uma vez algo simples? E realmente não tem mágica. Não tem. Não tem. Realmente, é o que você falou, é ter o raciocínio e escolher realmente mexer no parafuso certo, usando a técnica certa, né, a ferramenta certa. Isso realmente faz muita diferença. É interessante que você falou também, utilizando o exemplo que você trouxe para mim sobre a artroplastia de joelho, esses instrumentos, né, essas técnicas, elas vão ser usadas ali na mesma consulta, várias delas, né? Na mesma. Não vai ser uma que você vai escolher e vai na consulta inteira, ela vai ser alternada. Não, e aí a gente pode sequenciar, né? Quando você me pediu aquele exemplo, imaginando assim, você disse assim, imagina aquele paciente que tem medo de dobrar o joelho, ele tem a limitação
e essa limitação vem com dor num determinado grau, e você sentou ele, colocou os pés no chão, ele já não chega a 90, supondo. Você acabou de avaliar, ele tem, sei lá, 110 graus. E aí o que acontece? Você posiciona ele aquém da dor, não deixa ele na dor. Doeu, volta um pouquinho, aqui não dói, aqui não dói. Eu usei, por exemplo, a gente chama isso de tratamento indireto, né? Porque eu estou trabalhando o tronco, os membros inferiores, teoricamente, estão paradinhos ali. O paciente, então, o cinesiofóbico, eu digo, olha, eu vou começar pelo seu tronco, você não se preocupe, porque isso não vai fazer doer lá a sua perna. Então, concentra aqui no que eu estou te pedindo. Se eu começo estabilizando, eu estou acionando o tronco, depois eu posso, por exemplo, evoluir para uma técnica de combinação de isotônicas, que já vai gerar um acionamento maior de unidades motoras. E eu ainda estou acionando os dois membros inferiores. Então, ele já começa a chamar a ativação desse membro junto com o outro, né? E aí você realizou a técnica, não mexeu na perna dele ainda, né? Daí você evolui para fazer a mesma coisa, mas já direcionado só para aquela perna, o que vai aumentar mais o acionamento daquele membro inferior, né? Você parou de fazer a técnica, só assim. Quando você pedir a flexão de joelho, você já ganhou a ADM. Nem mexeu na perna dele, você já ganhou. Não é o contrair, relaxar, manter, relaxar clássico no membro para a flexão de joelho. Você acabou fazendo um acionamento de forma indireta que já teve a sua ação no relaxamento e no ganho da ADM. Quer dizer, você está trabalhando à distância, quando você chegar lá no problema, você já ganhou alguns graus. Então já está mais fácil, né? O paciente já está aquecido, já acabou de acionar novas unidades motoras e tal. Então, quando você chega lá, uma das vantagens que eu acho assim maiores no paciente com dor, nos pós-cirúrgicos, é a diminuição da exposição à dor para a terapia. Eu acho isso uma das melhores, né? Porque o paciente que opera, ele já pensa, meu Deus, a reabilitação vai ser doída, né? Doer vai doer, né? Alguma dor ele vai ter que sentir. Mas se eu posso amenizar isso e usar algo que não é tão doloroso, eu não, acho que não tem preço. Não tem. Perfeito. Né? Perfeito. E quem é que gosta de sentir dor, né? Eu acho que parte também da motivação, principalmente, eu lido muito com cirurgias de alta complexidade, cirurgias que boa parte das vezes demandam meses de tratamento. Realmente é difícil manter é um dos grandes desafios que a gente tem, manter a motivação do paciente. E qual é o paciente que vai, já sabendo inclusive que vai ter um tratamento de longa data, ele vai querer fazer algo que evoque dor nele? Não vai. Realmente a gente precisa desse tipo de ferramenta, é importantíssimo. E também, Mônica, convenhamos, assim, já foi tempo também em que nós tínhamos um arsenal de intervenções na fisioterapia que geravam dor e que a gente falava para o paciente assim, ó, aguenta aí porque vai doer. Já foi tempo, né? O paciente, eu acho que é o que está mais grato por isso. A reumatologia progrediu muito, né? E aí a ciência das intervenções em reumatologia também avançaram junto, então o paciente saiu ganhando muito. A gente realmente, boa parte das vezes, realmente não precisa evocar dor nele, né? A gente tem alternativas. Tão bom, né? Mônica, eu podia conversar contigo aqui. Nossa, passou, eu estou olhando a hora agora. Me assustei até com a hora aqui, muito legal. Eu vou deixar uma última pergunta, então, aqui para você, que habitualmente eu faço para os convidados. Eu queria 2 dicas de ouro da doutora Mônica Cilento aos fisioterapeutas sobre o raciocínio clínico em PNF na traumatologia e ortopedia. 2 dicas. Eu acho que uma dica eu acho que as dicas vêm sempre da filosofia. Uma das frases mais célebres de Dr. Kabat era Set the patient to win, que quer dizer, crie as condições para que o seu paciente obtenha êxito.
Então, quando a gente propõe as tarefas, isso até a neuroplasticidade coloca isso para nós, né? O que que você propõe na sua sessão? Você cria uma série de atividades, como é que você seleciona essas atividades? E a gente sempre está trabalhando ali, a experiência clínica dá isso para a gente, né? Trabalhar naquela linha tênue do desafio, mas você cria as condições para o indivíduo obter êxito. Então, eu quero que ele sinta assim, depois da atividade que ele faz, eu quero que ele sinta, cara, isso foi difícil, mas eu consegui. Então, assim, ele já em casa, ele se depara com um monte de frustrações, né? Um monte de dificuldades. Ele teve que fazer uma cirurgia, e aí, primeiro, às vezes, ele passa por meses ou anos de dor, né? Não é? Hoje em dia, até as intervenções são um pouco mais precoces, até para evitar complicações secundárias, né? Que outras articulações, por compensar, Sim, etc., sejam danificadas. Mas o cara já vem com uma história de dor crônica antes de operar o joelho, não é? muito. Aí ele opera o joelho e já sabe, caramba, agora eu tenho um processo. Então ele já lida com uma frustração de desempenho na vida, às vezes de meses, ou às vezes foi um trauma, né? Ele tinha uma vida normal, teve um trauma e levou uma rasteira da vida. Depois daquilo, ele lida com a frustração o dia inteiro. Ele tenta fazer uma coisa e se lembra como aquilo era fácil, né? E agora ele não consegue. Então, a sessão terapêutica, eu sempre penso isso, a sessão tem que ser um momento do cara, que bom, do indivíduo sair de lá de dentro assim, nossa, que bom que eu posso, que a minha vida não é sentir dor a vida inteira. Que bom que eu vim aqui na sessão. Que bom que a minha vida pode melhorar e que depois de amanhã eu tenho outro atendimento e que eu só vou melhorando. Então, esse eu acho que é a dica de ouro. O que eu tenho que fazer para que o meu paciente obtenha êxito, sabe? E aí você vai escolher, foi exatamente o que você falou, não precisa ser PNF. Essa dica eu dou porque PNF é a minha vida profissional. Mas eu acho que é a filosofia que guia. E se você toma a filosofia para você, você vai usar a filosofia com qualquer abordagem que você tenha no teu arsenal de Verdade. ferramentas. Né? E se você pensar nisso, o que eu vou levar o indivíduo ao êxito nesse atendimento? E a outra coisa que eu penso é a gente sempre ter certeza que todo mundo tem um potencial inexplorado. Então, pensa nisso. São as duas frases célebres de Dr. Kabat, que se eu acredito no indivíduo, ele tem um potencial que ele talvez nem usava antes da lesão. E quanta gente fica melhor depois da reabilitação? Melhor que eu digo, melhor que antes do trauma, melhor que antes da cirurgia, porque você passa a explorar nele não só melhorar aquele joelho operado, mas melhorar a condição dele de modo geral. E aí ele diz: nossa, eu estou muito melhor do que eu era antes da minha lesão. Eu estou muito melhor do que antes de eu começar a ter dor no meu joelho. Isso é mega possível. E quanto as pessoas acabam se motivando com esse retorno da funcionalidade, ou com esse ganho de funcionalidade que talvez ele não tenha, que ele se engaja em atividade física regular, por exemplo. É E verdade. aprende, É verdade. né? É. Através daquele esforço que ele criou na reabilitação, que teve que ser intensivo, que teve que ser com dedicação, ele vê que, nossa, eu estou tão melhor que agora, e aí faz parte do que a gente faz, ó. Você está tão bem, agora você devia se engajar numa atividade física regular. O que você gosta? Vai para uma academia, vai nadar, vai dançar, vai para o crossfit, vai para o que você quiser. Né? E aí dá Exatamente. continuidade para isso. O quanto que isso vai depois prevenir outras lesões, né? Prevenir outros problemas na vida da pessoa. Então, vê como é grande aquele momentinho da reabilitação daquela lacuna da vida do indivíduo. Pode fazer a transformação, né? Verdade, verdade. Puxa vida. Mônica, Viajando, né, Danja? que, Viajando. que, que maravilha te ouvir. Olha,
deixa eu agradecer os colegas primeiro aqui que tiveram presente. Obrigado a todos pela participação. Estamos sim chegando no fim. Ana Paula, estamos sim chegando no final. Mas dá para assistir de novo lá no canal do YouTube. Até amanhã. Essa live vai estar na íntegra lá. E, bom, muito obrigado a todos. Mônica, você é muito didática, você escolhe muito bem as palavras, você passa tranquilidade. É incrível, é incrível. Essa live está muito rica, muito, muito rica mesmo, viu? Você, você foi incrível. Muito obrigada. Eu acho que quem realmente ainda tinha alguma dúvida sobre a filosofia, sobre os princípios, sobre as técnicas, eu acho que definitivamente esclareceu. Volto a dizer, aquela parte do raciocínio clínico, acho que foi um dos pontos altos também aqui, te ouvir, foi fenomenal. Uma vez mais, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você vê corrida do curso, a gente tem um monte de coisa para fazer. Eu sempre digo assim, eu não sei por que a gente corre tanto, mas você aceitou de Vale a bate-pronto. pena. Puxa vida, obrigado, Mônica, obrigado. Foi incrível, Nada, viu? eu te agradeço. Prazer grande estar aqui. Valeu, Tá? Que a obrigado. gente possa conversar em outros momentos. Com certeza, faremos isso. Fica com Deus, Tá? saúde para você e para a família, viu? Obrigado mais uma vez.